Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado, enfraquecido em hesitações fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação, trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz. Meus queridos irmãos, recebam a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda é o vosso amado irmão, pastor Diego Fernandes, pela misericórdia de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o livro de Judas, versículo 3 e 4. O tema diz assim: contra os ímpios e falsos mestres. Está escrito: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amados, nós vemos aqui nosso irmão Judas, ele exortando a igreja, ele exortando aos santos a batalhar pela fé que uma vez foi dada. E Judas, ele viu a necessidade dessa exortação, porque ele estava vendo que estava se introduzindo no meio dos santos aqueles homens ímpios, falsos mestres, que estavam convertendo em dissolução a graça de Deus e estavam negando a Deus com suas obras ímpias, com suas falácias de mentira,
porque eles estavam convertendo a graça de Deus em dissolução. Aqueles homens, eles se levantavam contra a palavra de Deus. Eram homens que negavam a Deus. Eram homens que se recusavam a obedecer a Deus. E por eles se recusarem, Satanás encontrava brecha na vida deles para poder usá-los, para que eles pudessem introduzir no meio dos santos, a fim de eles enganar, a fim de eles falar as suas mentiras nas suas pregações, a fim de convencer aqueles novos convertidos àquele falso evangelho. Porque essa é a função deles, é fazer que nós que obedecemos a essa doutrina venhamos abandonar essa doutrina santa, essa palavra santa, genuína, pura, para poder se adaptar a um falso evangelho que os falsos mestres vêm ensinando. E por isso que Judas, ele vê essa necessidade de exortar a igreja, de exortar os santos a batalhar pela fé que uma vez foi dada. Assim, naquele tempo, amados irmãos, no tempo de Judas, foi necessário Judas exortar os santos a batalhar por essa fé, porque a fé estava sendo atacada. Você imagina agora no século 21, irmãos, como a nossa fé é atacada, ela é bombardeada. Então nós, como servo do Senhor Jesus Cristo, também devemos, como Judas fez, exortar a igreja a batalhar pela fé que uma vez foi dada. E quando se fala de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, quando nós se colocamos na posição de batalha para poder batalhar e defender a palavra de Deus, irmãos, nós começamos a entender que nós iremos para o confronto espiritual, porque nós vamos combater contra aqueles que estão, irmãos, tentando ferir a fé. Nós vamos combater contra aqueles que querem destruir a fé daqueles que estão obedecendo a essa doutrina, daqueles que estão obedecendo a palavra de Deus, que já renunciaram diversas coisas, que renunciaram o mundo, mulheres que renunciaram o batom, mulheres que renunciaram o brinco, a pintura do cabelo, a vestimenta curta. Irmãos, essas pessoas que estão renunciando são pessoas que também são alvo dos falsos profetas, porque eles também querem enganar essas mulheres para que elas venham voltar novamente às vaidades mundanas, porque eles ensinam que não tem nada a ver. Eles ensinam que nós estamos no tempo da graça, que pode usar sim, porque estamos no tempo da graça. Então, quando eles fazem isso, eles negam a Deus. Eles estão convertendo a graça de Deus em dissolução. Eles estão dizendo que a graça permite nós andar como um crente mundano, um crente ímpio, né? Mas não é bem assim, irmãos. Nós sabemos que quando esses homens eles abrem a boca, é para poder, irmãos, enganar. Então, por isso que nós, irmãos, que conhecemos a palavra de Deus através do Espírito Santo que nos vem nos guiando em toda a verdade, devemos sim, irmãos, exortar aos santos a batalhar por essa fé, pela fé que uma vez foi dada, a batalhar pela sã doutrina, porque a sã doutrina ela é bombardeada por aqueles que não crê, é por aqueles que não querem obedecer, irmãos. E os falsos profetas estão se introduzindo no meio de nós. Se naquele tempo, no tempo de Judas, eles estavam se introduzindo para poder converter a graça de Deus em dissolução, quanto mais agora no século 21, irmãos, a qual Cristo disse que em Mateus capítulo 24 queria surgir muitos falsos profetas. Acredito eu que esses falsos profetas da última hora, eles são piores daqueles que apareceram no tempo dos apóstolos, no tempo dos profetas. Esses são piores, porque o diabo vem usando eles com mais força, com sinais e até mesmo maravilhas, irmãos, para poder enganar o povo. Irmãos, são homens que vivem uma vida totalmente mundana, e você vê que aqueles homens, no nome do Senhor Jesus Cristo, eles expulsam os demônios. E muitos deles, irmãos, eles nem citam o nome do Senhor Jesus Cristo para poder expulsar os demônios. Eles somente assopram e o demônio cai. E na verdade o demônio não sai, ele se esconde. Então o demônio tem que fazer o jogo deles para poder permanecer a obra de engano dentro da igreja. Mas nesse dia, irmãos, nesse domingo, o Senhor está falando contigo para que você venha se posicionar para poder batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, que foi dada a você, foi dada a mim. Nós devemos batalhar.
devemos defender a palavra de Deus, devemos batalhar pela sã doutrina, irmãos, para que nós não venhamos permitir que outros irmãos que estão fracos na fé, que não conhecem a palavra de Deus, venham ser enganados por esses falsos profetas, amados irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, 14 e 15. Porque tais falsos apóstolos são os obreiros fraudulentos, transfigurando-se em um apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Está vendo, irmãos, que o apóstolo Paulo fala? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, ou seja, eles se transfiguram em apóstolo de Cristo. Eles entram em nosso meio, eles leem a Bíblia que nós lemos, eles estudam a Bíblia que nós estudamos, com o intuito de enganar. Nós estudamos para poder salvar almas, pregar a palavra de Deus, ensinar a ovelha, o rebanho, manter ali o rebanho no caminho da vida eterna, no caminho do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo disse em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então nós pregamos, estudamos a palavra de Deus para poder pregar e ensinar essas pessoas a permanecer nesse caminho a qual Cristo disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e Ele é a vida, porque ninguém poderá chegar ao Pai se não for por Ele. Então nós estudamos a Bíblia, pregamos a palavra de Deus para que essas pessoas venham estar nesse caminho e permanecer nesse caminho da verdade, da vida eterna, que é o caminho de Cristo, irmãos. Mas esses homens, falsos profetas, falsos apóstolos, eles têm se transfigurado, irmãos, em apóstolos de Cristo. No versículo 15 de 2 Coríntios capítulo 11 diz: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Olha só, irmãos, se no 14 fala que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, também o 15 Paulo vai dizer que também não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Então, irmãos, você vê aqui que Jesus, ele tem os seus ministros. Eu sou um ministro de Cristo, você é um ministro de Cristo, você ministra a palavra de Deus. Também o diabo também tem os seus ministros também. Então, esses ministros do diabo, eles são instruídos a fazer teologia, irmãos, a conhecer a Bíblia, a ler a Bíblia, a se aprofundar na Bíblia, irmãos, para poder eles, com conhecimento, entrar no meio de nós, para poder enganar, irmãos, para poder distorcer a palavra de Deus, para poder desviar, afastar o rebanho da sã doutrina. Então é isso que eles fazem, irmãos. O diabo, ele tem esse propósito de enviar os seus ministros no nosso meio, e a maioria deles são teólogos, irmãos. Ele faz teologia, eles até conhecem a palavra de Deus, mas só que eles usam para poder enganar, entendeu? Eles usam para poder conduzir o povo ao inferno. Nós não, nós estudamos a Bíblia para poder conduzir a igreja ao céu, mas eles vão na contramão da igreja, eles vão na contramão da fé. Por isso que Judas disse, Judas está exortando a igreja, os santos, a batalhar, porque agora é uma batalha dentro da igreja, os santos batalhando pela fé que uma vez foi dada. Por quê? Porque se introduziram, irmãos, entraram falsos profetas em nosso meio, que são ministros do diabo, estão transfigurados em ministros da justiça. Eles têm carteirinha de pastor, têm carteirinha de evangelista, diácono, apóstolos, irmãos, mas são ali ministros do diabo, são obreiros do diabo, estão ali com um só propósito: de calar a igreja, de arrancar da igreja a sã doutrina, de fazer que o corpo de Cristo venha deixar de pregar a santificação do espírito, alma e corpo. Irmãos, eles entram para poder ocupar a posição de ensino, irmãos, e muitos líderes estão perdendo a visão, irmãos, só porque a pessoa chega ali com a teologia, a pessoa chega com o anel de teologia, tem uma boa condição financeira, a pessoa ajuda a igreja, e aí o líder já vê aquele irmão com um olhar diferente e coloca ele na posição de ensino. Quando eles conseguem chegar na posição de ensino, na posição de influência, irmãos, eles conseguem
corromper toda a igreja. Quando eles chegam em nosso meio, transfigurado e ministro da justiça, eles chegam com um propósito de assumir, irmãos, de assumir o cargo de ensino, de chegar ali ao ponto de ensinar, porque quando eles chegam ali, eles assumem a parte do ensino, aí eles conseguem corromper a igreja, eles conseguem enganar aqueles que não estão firmados na palavra, porque aqueles que estão firmados vai se levantar, porque o apóstolo Paulo disse, né, lá em Coríntios, né, ele disse que importa que haja heresia para que se manifestem os sinceros. Então aqueles são sinceros, que estão sendo guiados pelo Espírito de Deus, eles vão se levantar. Ele pode até pregar a palavra de Deus, mas se o pastor estiver apoiando esse falso líder, esse falso pastor, esse falso profeta no ensino dele, ele não vai ter muita força para poder combater esse falso profeta. Porque a primeira coisa que eles procuram fazer é conquistar a confiança do pastor da igreja. Porque ele, conquistando a confiança do pastor da igreja, qualquer um que se levantar contra ele, o pastor vai calar. Justamente para ele poder ter toda a liberdade para poder ensinar as suas mentiras e enganar a igreja. Então, irmãos, nós vivemos isso em nossos tempos atuais, e por nós viver isso, nós temos também que ser como Judas. Temos que ser ousados como Judas e exortar a igreja, os santos, a batalhar pela fé que uma vez foi dada, a combater contra as mentiras dentro da igreja. Ainda que eles tirem, irmãos, a nossa oportunidade, ainda que eles tentem nos calar, irmãos, mas nós devemos, irmãos, pregar a palavra de Deus. Devemos combater contra essas mentiras, contra o falso evangelho, contra os falsos profetas, falsos mestres. Sabe por quê? Porque eles são homens, irmãos, que não querem entrar no reino dos céus. Eles fecham a porta do reino dos céus para aqueles que querem entrar. Aleluia, porque eles não querem entrar. Eles não entram e nem deixam entrar aqueles que querem entrar, irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Tá vendo, irmãos, como é que eles são? Eles não querem entrar e nem deixam entrar aqueles que estão entrando. Eles fecham aos homens o reino dos céus. Por quê? Porque eles não querem entrar, eles querem ir para o inferno. Eles estão aqui, irmãos, buscando a recompensa deles na terra, que é o dinheiro, que é a mídia. Irmãos, eles estão em busca de fama, de sucesso aqui na terra. Irmãos, e esses homens também, eles foram também escolhidos por Cristo. Eles tiveram chamado, Jesus chamou eles, o Senhor derramou o dom da palavra sobre eles, dom de cura, dom de profecia. Mas esses homens, irmãos, diante da tentação, a mesma tentação que o diabo tentou a Jesus em Mateus capítulo 4, a qual ele disse para Jesus, mostrando para ele todos os gênios e a glória desse mundo, ele disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus, ele recusou. Jesus foi firme, mas esses homens não. Esses homens olharam para a glória do mundo, esses homens olharam para a fama, para o sucesso, para o dinheiro, para a condição financeira que eles podiam ter, para o carro que eles podiam conquistar, irmãos, e acabaram se prostrando diante do diabo. O diabo disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, te dou fama, te coloco na mídia, você vai pregar em todas as igrejas, em todo lugar, as portas vão estar abertas. Irmãos, esses homens aceitaram se curvar perante o diabo para ter fama, dinheiro, carro, luxo, riqueza. Irmãos, eles se prostraram, irmãos. Eles se prostraram, eles foram chamados. Alguns deles até começaram até com sinceridade, tinham sede de Deus, de ganhar almas para Deus, mas diante dessa tentação, eles se prostraram diante de Satanás para poder ter mídia, para poder ter fama, sucesso, riqueza, prosperidade, e acabaram, irmãos, entrando, irmãos, entrando na lista de falsos profetas, e acabaram, irmãos, se tornando homens
que não querem entrar no reino dos céus. E por eles não querer entrar, eles também fecham também aos homens o reino dos céus. Para quê? Para que eles também não entrem e nem eles também venham deixar entrar aqueles que estão entrando. Porque eles sabem que eles estão fazendo coisa errada, eles sabem que a recompensa deles, que se eles morrer, vai ser o inferno, irmãos. Então, por eles saberem também, eles também não querem deixar que eles estão entrar no reino dos céus. Como eles não deixam? Eles fecham, irmãos. Eles ensinam a mentira. Eles ensinam um falso evangelho para a igreja poder caminhar no evangelho falsificado e tendo ali a convicção que quando Jesus voltar, ela vai ser arrebatada. Então, irmãos, é um engano muito grande, irmãos. Esses homens, irmãos, eles por fora eles parecem realmente justos, irmãos. Você olha aparentemente, parece um homem de Deus, parece um grande homem de Deus, um grande pregador, tem uma grande sabedoria, muito usada por Cristo, irmãos. Mas eles, no interior deles, estão cheios de ossos, de mortos, irmãos, de toda imundícia. Mateus capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esses homens aparentemente eles parecem formosos, irmãos, mas interiormente, dentro deles, tem muita imundícia, muito osso de mortos, irmãos. Irmãos, eles são raça de víboras, irmãos. Cristo disse em Mateus capítulo 23, versículo 33, serpentes, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Jesus chama eles de serpentes, de raça de víboras, e diz para eles, como escapareis da condenação do inferno? Jesus diz para eles, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Irmãos, porque o que espera eles é a condenação do inferno. Porque eles estão pregando, irmãos, a mentira. Aparentemente são formosos, mas no interior, Deus vê o interior, Deus vê que são todos imundos, são serpentes, são raça de víboras. E esses homens, irmãos, se não se arrependerem, não vão escapar da condenação do inferno. Eles não vão escapar da condenação do inferno se eles não se arrependerem das suas imundícias, das suas mentiras, dos seus enganos, irmãos. Porque as pessoas olham para eles, parece que são homens de Deus, parece que são justos, irmãos. Mas não são, mas são hipócritas, irmãos. Eles praticam iniquidade. Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha o que Cristo disse, irmãos. Exteriormente parece ser justo, uma fala santa, uma fala sã, né, irmãos? Parece exteriormente que é um grande homem de Deus, que é um grande profeta, irmãos, que é um homem ungido por Deus, mas quando Jesus olha o interior, ele vê ali hipocrisia e iniquidade. Porque Jesus Cristo disse, pelos seus frutos os conhecereis, irmãos. Então nós também podemos conhecer esses falsos profetas pelos seus frutos. Irmãos, não sejam mais enganados, irmãos. Leiam a Bíblia, estuda a palavra de Deus, peça ao Senhor Jesus Cristo, peça ao Espírito de Deus que te guie em toda a verdade, irmãos, porque esses homens estão se introduzindo em nosso meio e estão enganando milhares de pessoas, irmãos. E infelizmente, irmãos, com muita tristeza no coração, eu digo que esses homens estão conduzindo muitas almas para o inferno, irmãos, e nós devemos fazer alguma coisa. Nós devemos, irmãos, se posicionar para poder batalhar pela fé que uma vez foi dada, irmãos, porque o Senhor, Ele colocou a espada do Espírito, aleluia, em nossa mão, para que nós venhamos combater o bom combate. O Senhor Jesus Cristo, Ele disponibiliza para nós a sua armadura, e nessa armadura contém a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que nós venhamos combater essas mentiras do diabo, irmãos. Meus irmãos, aleluia, será que você com a Bíblia na mão, você não está combatendo? Você não está batalhando pela fé que uma vez foi te dada? Ou será que você com a espada na mão, irmãos, na sua igreja, você está vendo as coisas acontecerem e está se calando covardemente?
Você não está se levantando, irmãos, diante de heresia para poder pregar a verdade no meio daquele povo, para que Deus, através do Espírito de Deus, venha convencer aquelas pessoas a sair daquele engano. Irmãos, não negligenciem, irmãos, não se acovardem. Pregue a palavra de Deus, ainda que venham te expulsar, ainda que venham escarnecer de você, mas pregue a palavra de Deus, todavia saberão que houve no meio deles um profeta. Deus te escolheu para poder você combater o bom combate. O Senhor te escolheu para que você venha combater as obras das trevas, irmãos. Se não concordar com elas, então pregue o evangelho, pregue a palavra de Deus, porque esses homens estão conduzindo muitas almas ao inferno. E se o Senhor, aleluia, Ele te ensinou, se o Espírito Santo de Deus, Ele te conduziu e te conduz em toda a verdade, e hoje você se encontra na sã doutrina, obedecendo à doutrina de Cristo, você não deve, irmãos, deixar de pregar o evangelho. Você não deve prevaricar, irmãos, porque em 2 João, versículo 9 diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não tem a Deus, irmãos. Então você deve se posicionar, irmãos, contra esses homens que deixaram de perseverar na doutrina de Cristo, pregar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus na autoridade do Espírito Santo de Deus, porque até esses homens o Santo Espírito também quer convencer, para que eles venham deixar a mentira, para que eles venham abandonar o engano, para que eles venham entender que eles estão iludidos pelas coisas que o diabo ofereceu eles, pela fama, pelas glórias do mundo, pelos reinos, pela riqueza, pela mídia, que eles estão iludidos, porque o final de tudo isso é a perdição, é o inferno, é a condenação do inferno. Por isso que Jesus Cristo disse em Mateus 23:33, como escapareis da condenação do inferno? Jesus disse: como vocês vão escapar da condenação do inferno? Vocês pregam, vocês fez teologia, tem igrejas, tem sede, tem pastores, tem obreiros, mas como vocês vão escapar da condenação do inferno se vocês não deixarem de ser serpente, raça de víboras, hipócritas? Se vocês não deixarem a imundícia, se vocês não deixar a hipocrisia, a mentira, se vocês não pararem de fechar aos homens o reino dos céus, como é que vocês irão escapar da condenação do inferno? É como se Cristo estivesse dizendo isso para esses homens, irmãos, para esses falsos profetas, para que eles venham parar, cessar de enganar, para que eles venham deixar, irmãos, essa porta larga, para que eles venham abandonar, irmãos, para que eles venham entender que a porta sempre foi estreita, que ela nunca entrou em construção. Ela é estreita e vai permanecer estreita para todo aquele que quer entrar no céu. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Está vendo, irmãos? A porta sempre foi estreita, ela nunca entrou em construção, irmãos. Se Deus quer Deus, Ele não alargou a porta, Ele não fez a porta passar por uma reforma, irmãos. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você para poder alargar a porta? Para poder dizer, a porta era estreita, mas agora na graça ela está larga. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para poder fazer uma nova construção, irmãos? Para poder reformar a porta, para poder alarguecer ela, para poder passar algumas coisas, porque alguns membros não querem aceitar a renúncia, porque alguns membros não querem renunciar ao pecado, não querem renunciar às vaidades mundanas, as mulheres não querem renunciar à maquiagem, o brinco, a pintura do cabelo. Quem sou eu, irmãos, para poder alargar a porta para essas mulheres mundanas entrar por ela a fim de ser salva, irmãos? Se ela não quer entrar, irmãos, se ela não quer renunciar ao mundanismo, é porque não quer o céu. E se ela não quer o céu, ela não quer entrar pela porta estreita. Irmãos, a porta é estreita, entra quem quer. O caminho é apertado, mas ele conduz à vida. Mas a porta estreita, ela larga, o caminho é largo. Aleluia, Deus, é um caminho que conduz à perdição.
Então a pessoa ela tem que se adaptar, irmãos, à porta estreita. Se a porta estreita ela requer renúncia, renuncie. Se a porta estreita quer que você largue o mundanismo, as vaidades mundanas, abandone. Se a porta estreita quer que você jogue fora a sua televisão, o caixote do diabo, lance fora, irmãos, porque a porta é estreita, mas é a única porta que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Por quê? Porque muitos, irmãos, muitos não querem entrar por esse caminho, muitos querem viver na porta larga, porque a porta larga não proíbe. A porta larga, ela permite o uso de televisão, de maquiagem, de roupa curta, permite lascívia, prostituição, adultério, segundo, terceiro casamento, divórcio, novo casamento. A porta larga, ela aceita, irmãos, enquanto a porta estreita, ela vai contra, ela rejeita. A pessoa pode até tentar entrar pela porta estreita com adultério, não consegue porque ela é estreita. A pessoa pode tentar, irmãos, entrar pela porta estreita cheia de vaidade mundana, cheia de mundanismo, com imundícia, iniquidade, hipocrisia, mas não consegue porque é estreita. Para poder entrar pela porta estreita tem que abandonar o pecado, tem que largar o adultério, tem que largar o segundo casamento, tem que jogar fora a sua televisão, o caixote do diabo, tem que largar, irmãos, tem que abandonar, irmãos, o mundanismo, tem que abandonar os brincos, as maquiagens, os batom, tem que abandonar, irmãos, tem que abandonar o futebol, tem que abandonar os filmes, as novelas, tem que abandonar porque é estreita, a porta é estreita, irmãos. E se você quer vida, tu vai abandonar para poder estar na porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que todos nós venhamos se posicionar contra esses falsos ensinos, esses falsos pastores, esses falsos profetas, falsos apóstolos, que se transfiguram em ministros da justiça, irmãos. Então nós, irmãos, a igreja, os santos de Cristo, devemos também buscar também o dom espiritual do Espírito Santo, chamado discernimento do Espírito, para que nós também não venhamos ser enganados, irmãos, por aqueles que chegam na igreja pregando o Evangelho, irmãos, porque há muitos espíritos, irmãos, e nós não devemos crer em todos os espíritos. O apóstolo João, irmãos, na sua carta em 1 João, capítulo 4, versículo 1, ele diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tá vendo, irmãos? Muitos falsos profetas. Não é um e nem dois, é muitos. É muitos. Eles estão no nosso meio, irmãos. Os falsos profetas têm se levantado em grande quantidade no mundo. Então eles estão no nosso meio. Eles estão ensinando mentira em nosso meio. Então, irmãos, não devemos aceitar o falso ensino desses falsos profetas. Porque os falsos profetas, com suas falsas igrejas, irmãos, eles criaram um falso evangelho que produz falsos cristãos. Porque além, irmãos, desses falsos profetas, eles também levantam, eles criam, irmãos, uma falsa igreja, um falso evangelho, para poder produzir falsos profetas, para poder produzir falsos cristãos, para poder produzir falsos crentes, irmãos. É por isso que você vê, irmãos, muitos pregadores novos aí, que estão também seguindo a mesma linha de raciocínio dos falsos profetas. Eles pregam, eles cobram, irmãos, para poder pregar. É uma pregação de 40 minutos, de 1 hora, irmãos. É 20 mil reais, é 30 mil reais, irmãos. Fazem comércio da palavra de Deus. Por quê? Porque estão aprendendo com os falsos profetas que criaram um falso evangelho que produz falsos cristãos, irmãos. Então esses falsos profetas, como eu disse no começo do vídeo, eles assumindo o cargo de liderança, eles conseguem ensinar suas mentiras, eles conseguem produzir falsos evangelhos, falsos cristãos, irmãos. Eles produzem, irmãos, produzir falsos profetas,
Falsos irmãos, eles procuram, irmãos, ensinar mentira para que aquele irmão que está aprendendo venha ser também um falso profeta como ele, porque eles estão também formando também falsos profetas, estão também discipulando falsos profetas, irmãos, para que venham ser como eles, enganadores, falsos, hipócritas, mentirosos, irmãos, imundos, que praticam todo tipo de imundícia para poder ser como eles, como serpente, como raça de víboras, irmãos, para poder ser como eles, irmãos, mentirosos, falsos profetas, falsos apóstolos, homens ímpios. É isso que eles fazem, irmãos. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem, irmãos. Eles querem produzir falsos cristãos, irmãos. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo não permitiu que nós viéssemos ser enganados por eles, porque a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos guiou e continua nos guiando em toda a verdade. E se nós não somos enganados, é por causa da presença do Espírito Santo de Deus, é por causa do ensinamento do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos ensina, irmãos. Se não fosse o Espírito Santo de Deus nos guiando em toda a verdade, nós também seríamos enganados. E porque nós não somos enganados, irmãos, e pelo fato de nós não estamos na mentira, mas sim na verdade, devemos também ensinar a verdade para aqueles que estão presos na mentira, porque eles estão cauterizados, muitos estão cauterizados, irmãos, e até mesmo para poder aceitar essa doutrina, nós vemos uma resistência muito grande na vida daqueles que ouvem essa doutrina, a palavra de Deus, o puro e genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o falso evangelho contaminou as mentes, os corações, irmãos. Mas nós devemos orar e também pregar. Devemos pregar e ter paciência com aqueles que resistem à sã doutrina, com aqueles que resistem à palavra de Deus, à palavra da verdade. Porque esses homens estão há muitos anos enganando, irmãos. Estão muitos anos, irmãos, com as suas falsas igrejas, irmãos, produzindo falsos profetas. E nós devemos também ter paciência para poder ensinar, para poder instruir a pessoa que foi há anos enganada por esse falso evangelho, para que ela venha se liberta desse falso evangelho, desse evangelho anátema, irmãos, que é um outro evangelho, irmãos. São pessoas que passaram para outro evangelho, irmãos, da graça de Cristo para outro evangelho, porque nós entramos aprendendo um evangelho, que é um evangelho genuíno de Cristo. Mas aí quando nós entramos numa igreja, a qual há falsos profetas, a qual está minado de falsos profetas, de homens iníquos, ímpios, falsos mestres, falsos pastores, acabamos, irmãos, passando da graça de Cristo para outro evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo ele enfrentou isso também. O apóstolo Paulo ele vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 6, 7 e 8. Olha o que diz no capítulo 1, versículo 6, 7 e 8. Maravilhe-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Tá vendo? Paulo ficou maravilhado que tão depressa passaram os Gálatas, né? Eles passaram para outro evangelho. Eles passaram daquele que chamou eles a graça de Cristo para outro evangelho. Tá vendo, irmãos? Foi tão depressa. Tá vendo? Paulo pregou, Paulo ensinou, mas no meio dos Gálatas, irmãos, se introduziram falsos profetas, falsos mestres e confundiram a mente daqueles que foram chamados pela graça de Cristo, irmãos, a fim de obedecer o verdadeiro evangelho. Então esses homens eles vêm convertendo em dissolução a graça de Cristo, enganando, e muitos são enganados e acabam passando da graça de Cristo para outro evangelho. Por quê? Porque são falsos profetas que chegam para poder tirar, arrancar a pessoa da sã doutrina. Irmãos, quantos irmãos eu conheço que falam que viviam na religião, que antes eu era religioso, porque eu não podia andar de camisetinha, que minha mulher não podia usar maquiagem, que não podia ficar de biquíni na praia. Olha, irmãos, foi mais um enganado pelo diabo, caiu no engano de Satanás, irmãos, caiu no engano dos falsos profetas, irmãos. E o que acontece quando cai no engano? Acontece como aconteceu com os Gálatas,
que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Que a pessoa rapidamente, quando ela entra em contato com a pregação do falso profeta, se ela não tiver alicerçada na rocha, se ela não tiver alicerçada em Cristo, ela rapidamente, irmãos, ela passa do evangelho da graça, irmãos, da graça de Cristo para outro evangelho. Ela passa do verdadeiro evangelho para o falso evangelho. Por quê? Porque ela vê que o falso evangelho apoia ela nas maquiagens. Irmãos, porque a mulher, ela vê que o falso evangelho apoia ela a ser vaidosa, a andar em lascívia. O homem, ele passa tão depressa da graça de Cristo para outro evangelho, porque ele vê que o outro evangelho, que é o anátema, ele permite ele ver futebol, permite ele ver novela, filme, jogar uma bolinha, ir pra praia de cuequinha. Irmãos, por isso que muitos passam depressa, porque eles ouvem aquilo que agrada a eles, irmãos. Opa, encontrei uma igreja ou um pastor que tem o mesmo pensamento que eu, concorda com aquilo que eu concordo, discorda daquilo que eu discordo. E a pessoa acaba passando, irmãos, daquele que chamou ele e ela, a graça de Cristo, para outro evangelho, irmãos. Aí o versículo 7 diz: o qual não é outro, Gálatas capítulo 1, versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Irmãos, quem é esse que inquietam os santos? Quem é esses que inquietam a igreja? São os falsos profetas. São falsos profetas com as suas falsas igrejas, criando o falso evangelho a fim de produzir falsos cristãos, irmãos. Esses se introduz com seus enganos e acabam inquietando, deixando a pessoa inquieta, confusa acerca da palavra de Deus, acerca do evangelho. E a pessoa começa a pensar: qual o evangelho é o verdadeiro? Qual eu tenho que seguir? Será que esse que eu sigo, que manda eu renunciar ao mundo, às vaidades mundanas, será que esse é tão radical? Será que esse é tão exagerado? Mas aquele outro lá, ele não é tão assim exagerado. Ele permite muitas coisas pode, e ainda diz que mesmo fazendo isso, mesmo usando isso, mesmo praticando isso e aquilo, vai entrar no céu. Então a pessoa começa a ficar o quê? Confusa, inquieta, porque esses homens, eles chegam transtornando, irmãos, causando um transtorno no evangelho de Cristo, causando uma confusão mental na igreja, no rebanho. E muitos dessas ovelhas, irmãos, não têm conhecimento bíblico. São pessoas que estão vindo agora para Cristo, que se batizaram recentemente, que estão aprendendo a palavra de Deus, e aí esses homens, falsos profetas, se introduzem e acaba, irmãos, arrebatando ovelhas que estão aprendendo essa doutrina para o falso evangelho, para o outro evangelho, um evangelho anátema, é um evangelho maldito, irmãos. Por isso que Paulo, ele vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja maldito. A palavra anátema significa maldito. Tá vendo? Diante daqueles que estavam inquietos, irmãos, diante daqueles que ficam confusos quando houve um outro evangelho que permite as vaidades mundanas, que permite o mundanismo, que diante, irmãos, de uma pregação de um falso mestre, a pessoa fica confusa, ainda que no tempo do apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, alguns ficaram confusos e outros já passaram logo para o outro evangelho anátema. Paulo deixou bem claro: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo estava dizendo: esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro que eu preguei, esse conduz ao céu. O evangelho que eu prego, esse é o verdadeiro. E digo mais ainda que nós mesmos, ele se colocando também no meio, ainda que ele,
os apóstolos, os santos, ou até mesmo um anjo do céu, descesse do céu para poder pregar um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que está na Bíblia Sagrada de Deus, na palavra de Deus. Ele diz: seja anátema, anátema. Por isso que João, 1 João capítulo 4, versículo 1 diz para nós não criar em todo espírito, mas provar se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, irmãos, acabamos de ler também, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, porque também o diabo ele pode também transfigurado em anjo de luz, aparecer na igreja para a liderança, para o pastor, trazendo uma nova revelação além da Bíblia, extra bíblico. Irmãos, enganar a pessoa. Então o apóstolo Paulo já deixou bem claro, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, se ele falou dele, se ele citou até mesmo um anjo do céu, é porque Paulo, não somente Paulo, mas também nós também temos a convicção que um anjo de Deus, que está na presença de Deus no céu, que adora a Deus, eles nunca irão descer à terra para poder anunciar um outro evangelho além do evangelho que nos foi anunciado por Jesus e pelos apóstolos. Irmãos, um anjo do céu nunca fará isso. Se aparecer um anjo na sua frente, trazendo uma nova revelação além da Bíblia, irmãos, saiba que esse anjo não é um anjo de Deus. Saiba que esse anjo é o próprio Satanás transfigurado em anjo de luz. Por isso que muitos são enganados, irmãos. Muitos são enganados. Tu vê que muitas mulheres, irmãos, muitas mulheres querem ser pastora. Quantas mulheres aí que dizem: mas Deus falou comigo que está sendo derramada uma unção sobre a minha cabeça de pastora. Irmãos, aonde na Bíblia tem pastora? Irmãos? Aonde na Bíblia tem pastora? Aí a pessoa ela vai citar Raquel, vai citar Débora. Irmãos, essas mulheres nunca lideraram um povo. Naquele tempo do Antigo Testamento, quem estava no governo do povo era sacerdote. É para você ver que não existia sacerdotisa da parte de Deus, mas existia a sacerdotisa da parte do diabo, que nós conhecemos muito bem, uma mulher chamada Jezabel, que foi sacerdotisa, né? Jezabel, filha de Baal, irmãos, sacerdotisa de Baal. A única mulher que nós vemos que foi sacerdotisa, não de Deus, mas sim do diabo, de Baal, foi Jezabel. Agora no Novo Testamento, irmãos, o Espírito Santo de Deus é que derrama o dom espiritual e também um dom ministerial. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos encontrar o Espírito Santo de Deus repartindo os dons espirituais, dom de cura, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito, dom de profecia. Então, no capítulo 12 de 1 Coríntios, nós encontramos o Espírito Santo de Deus, ele distribuindo os dons para a igreja. Agora em Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós vamos ver o Espírito Santo de Deus chamando, derramando dons ministeriais sobre os homens. Os homens, irmãos. Aí nós vamos ver em Efésios capítulo 4, irmãos, versículo 11, irmãos. É isso mesmo, os irmãos podem conferir aí, ó. O Espírito Santo de Deus, ele distribuindo, irmãos, ele derramando o dom ministerial. E você vai ver que nesses 5 dons ministeriais não está incluso o dom ministerial de pastora. Você vê, ó, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tá vendo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra de quê? Do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, você encontra aqui no versículo 11 de Efésios 4, 5 dons ministeriais. O primeiro apóstolo, segundo profeta, terceiro evangelista, quarto pastores e quinto doutores. Aí eu pergunto, aonde essas mulheres encontram dom ministerial de pastora? Aí quando você vai pregar contra, elas vão dizer: mas Deus me revelou que estava descendo uma unção de pastora sobre a minha vida. Deus usou um vaso no monte, Deus usou um vaso na igreja. Esse vaso não é vaso de Deus, mulher, esse vaso é vaso do diabo. Não foi Deus que usou ele, porque Deus não vai contra a palavra de Deus. Acabamos de ler aqui, irmãos, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. E nesse evangelho, irmãos, que Paulo, ele pregou, que Jesus pregou, ensinou, irmãos, não contém dom ministerial de pastora. E se não tem, irmãos, aleluia, não é para nós consagrar. E se a pessoa acrescentar esse dom ministerial ao evangelho de Cristo, sabe que esse evangelho pode ser qualquer tipo de evangelho, mesmo menos o de Cristo, é um evangelho anátema, maldito, porque não tem na Bíblia Sagrada mulher sendo consagrada pastora. Não tem a mulher sendo apóstola. Você mesmo vê aqui, ó, ele mesmo deu uns para apóstolos. Tá vendo? Era para estar aqui também apóstolas, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Era para estar aqui também pastoras. Não tá pastores. O ministério é para o homem, irmãos. O ministério é para o homem. E vós, mulheres, não significa que vocês, deixando de ser pastora, vão deixar de pregar o evangelho, vão deixar de evangelizar, vão deixar de pregar a palavra de Deus. Não, vocês vão continuar ativa na obra de Deus, mas só não vai poder exercer a obra do ministério. Não vai poder exercer o pastorado feminino, porque não é bíblico. Se você não quiser, se você quer sair da maldição do falso evangelho, se você quer deixar de ser maldita, anátema, abandone agora já esse cargo de pastora. Saia dessa função de pastora, entregue o cargo, rasgue a carteirinha, porque o Senhor está falando contigo que esse evangelho que consagra a mulher pastora, bispa, apóstola, é um outro evangelho, e o outro evangelho é um evangelho anátema. Ainda que você viu uma visão de um anjo falando contigo, saiba que esse anjo não é um anjo de Deus, não. Esse anjo é o diabo. É o diabo que se transfigura em anjo de luz. Porque Paulo diz ainda que nós vemos o anjo do céu. Vos anuncio o evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Então o diabo, ele também se transfigura em anjo de luz. Então se você viu esse anjo falando contigo, eu estou te chamando como pastora na terra, como bispa na terra, olha a unção descendo sobre a tua vida, saiba que essa unção é maldita. Saiba que esse evangelho é maldito. Saiba que essa profecia é maldita, não é de Deus. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos se levantar. Vamos pegar a espada do Espírito e vamos combater, irmãos. Vamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Vamos pregar contra os falsos profetas, que com suas falas estão criando o falso evangelho, que estão produzindo falsos cristãos, irmãos. E esses falsos cristãos, irmãos, vão produzir outros falsos cristãos e mais falsos, e o diabo vai ganhando mais almas para o inferno. Então, irmão, não podemos permitir isso. Devemos ser corajosos, valentes, como o apóstolo Paulo, como os apóstolos, e combater o bom combate, irmão, da fé. Amém? Vamos combater, irmãos.
Ainda que você venha ser expulso da sua igreja, sabe que também os apóstolos foram expulsos da sinagoga. Jesus foi expulso da sinagoga. Os apóstolos pregavam em cidades e tinha cidades que não recebiam eles. Também não vão te receber, não vão te aceitar. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Mas todavia saberão, irmãos, que no meio deles houve um profeta que falou a verdade, que pregou o evangelho. E se aquelas almas for para o inferno, saiba, irmão, de uma coisa, que o sangue deles não vai cair sobre ti, mas sim sobre eles mesmos que rejeitaram a santa doutrina de Cristo, o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aqui eu termino aqui, tá, a mensagem. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Peço que os irmãos venham compartilhar esse vídeo com amigos, vizinhos, parentes, mãe, pai. Irmãos, compartilhe para que vidas venham ser edificadas para a glória de Deus, irmãos, para que pessoas venham enxergar, irmãos, para que pessoas venham entender através da visão que a palavra de Deus nos dá, que aqueles que estão no falso evangelho, eles estão perdendo tempo, e nessa perca de tempo, irmãos, eles estão indo para a condenação do inferno. Então compartilhe, irmãos, dá o like aí no vídeo, amém? Compartilha. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, amém? Para que você venha receber mais vídeos, mais ensinamentos bíblicos, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida e que o Senhor venha derramar sobre a tua vida graça, misericórdia, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha te revestir, irmãos, do poder do alto, e que você venha ser destemido para poder pregar o santo evangelho aonde quer que Deus te enviar, para a glória do nome dele, amém? Que Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus, amém. Despertou nos seus fiéis dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. É cego crer que tu verás, és mudo crer que vais falar, é surdo crer que ouvirás, és coxo crer que vais andar. Fé em Deus, crê que Jesus te vai curar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. De que sofreis dos rins, pulmões, de febre, gripe ou coração, de tosse, nervos ou lesões, de pele, dentes, defluxão. Sarareis pelo poder da oração. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis
as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozarei a grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nos vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder para num momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso para sarar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei